Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e agora a gente vai começar a ver a parte de cinética química, que é uma matéria extremamente importante em qualquer vestibular que você fizer. Cinética química é também chamada de cinemática química, né? Cinema, quer dizer movimento. Então a ideia da cinética química é a parte da química que estuda a velocidade de uma reação e os fatores que influenciam essa reação. Como é que você faz para uma reação ficar mais rápida? Como é que você faz para a reação ficar mais lenta? Então você passa a influenciar a velocidade de uma reação. Aí de que maneira? Essa maneira é estudada pela cinética química. Então a cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade de uma reação e os fatores que a influenciam. Aí olha só, como é que a gente faz o cálculo da velocidade média dos componentes de uma reação química? Para você calcular a velocidade de uma reação, velocidade média, a gente faz velocidade média é o ΔN sobre ΔT, mais ou menos o que faz lá na física, né? ΔS pelo ΔT, aqui é ΔN pelo ΔT. ΔN é a variação do número de mol e o ΔT é a variação no tempo. ΔN é a variação do número de mol consumido ou formado. O que quer dizer isso? Toda vez que você pega uma reação, você sabe que a sua reação é formada por dois componentes, o reagente e o produto. Aí o seu reagente, à medida que o tempo passa, o seu reagente é sempre consumido. O seu produto é sempre formado. Então, quando você for calcular a velocidade média, você pode calcular a velocidade média de qualquer componente da sua reação. Basta você pegar a variação do número de mol dele e dividir pelo tempo. Aí você pode ter, se for um reagente, eu posso pegar a variação do número de mol consumido desse reagente em função do tempo ou a variação do número de mol do produto formado em função do tempo. Agora, lá no vestibular, é bacana a gente reparar no seguinte: toda vez que você pega uma reação, à medida que o tempo passa, o seu reagente é sempre consumido. Então, o tempo está passando, o seu reagente vai sendo consumido e, na mesma proporção, o seu produto é formado. Então, os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Às vezes, o vestibular coloca um gráfico para você e pede para você assinalar qual curva no gráfico se refere ao reagente e qual curva que se refere ao produto. Quando você for analisar, como é que você vai fazer para saber qual que é o reagente e qual que é o produto? A gente sabe que com o passar do tempo, o seu reagente sempre vai sendo consumido. Então a curva dele é sempre descendente, igual você está vendo aí, ó. Então começa com uma concentração lá em cima, à medida que o tempo passa, o seu reagente vai sendo consumido e a quantidade dele vai diminuindo. E o produto? O produto não. No tempo igual a zero, você não tem produto, mas à medida que o tempo vai passando, a quantidade de produto vai aumentando. Então, numa reação química, num gráfico, toda concentração que for caindo indica o reagente. Toda concentração que for aumentando indica o produto, porque à medida que o tempo passa, o seu produto vai sendo formado. Como que essa parte de cálculo da velocidade aparece para você lá no vestibular? Eu vou pedir para você pegar um papel. Pega um papel, pega uma caneta, vamos montar essa tabela juntos, porque isso aqui é muito importante. Se você tiver sem papel e sem caneta, então dá uma pausa, procura o papel, procura uma caneta, porque daqui para frente você vai entender como você faz para achar os valores da quantidade de cada componente que participa da sua reação. Tranquilo? Então agora vamos lá. Olha só. Imagina que você tem essa reação aí, ó, 2NH3 produzindo N2 e H2. Então, NH3 é amônia. Quando a amônia sofre decomposição, ela se transforma em nitrogênio e hidrogênio. Beleza. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer com a reação? Balancear. Quando você faz o balanceamento da reação, você sabe qual é a proporção que você tem entre todos os componentes que participam da sua reação. Então, pelo que eu estou vendo nessa reação, a proporção é de 2NH3 para cada 1N2 para cada 3H2. Aí o que é essa tabela que eu pedi para você poder anotar no papel para você entender melhor? Nessa tabela eu vou colocar a quantidade de mol de NH3, de N2 e de H2 em função do tempo. Aí olha só que legal, os valores em vermelho são os valores que você vai deduzir. Os valores em preto são os valores que são dados no vestibular. Então repara assim, ó, no tempo igual a zero, vamos imaginar que você tenha 100 mols de NH3. Então, esses 100 mols de NH3, esse valor aí ó, em preto, foi dado para você. Então, você tem 100 mols de NH3. Só que no tempo igual a zero, você não tem produto. Então, você não tem N2 e não tem H2. Então, no vestibular, eu coloco 0 em vermelho para o N2 e 0 para o H2.
Depois de 1 segundo, vamos supor que ele fala que você tem agora 80 mols. Bacana. Se você tinha 100, agora você tem 80, a quantidade de reagente está caindo. De 100 para 80 quer dizer que você consumiu 20. Se você está consumindo 20 de NH3, que é o valor que ele te deu, tinha 100, agora ele fala que tem 80. Eu pego e faço a diferença. 100 menos 80 vai dar 20. Se você consumiu 20 mols de NH3, quanto que você tem que formar de N2 e H2? Você vai formar o que o balanceamento falou. Se a proporção é de 2 para 1 para 3, se do NH3 você consumiu 20, do N2 eu vou ter que formar 10. E do H2 eu vou ter que formar 30, porque a proporção é de 2 para 1 para 3. Então, se eu tinha 100, agora eu tenho 80, eu consumi 20 do NH3. Se a proporção do NH3 e o N2, a proporção é de 2 para 1, se eu consumir 20 do NH3, eu tenho que formar 10 do N2 e 10 do H2. E no tempo igual a 2? Vamos supor que no tempo igual a 2, ele fala que você tem agora 60 mols de NH3. Ele me deu o valor do NH3. Bacana. Se no tempo igual a 0 eu tinha 100, agora eu tenho 60, quer dizer que você consumiu 40. Se você consumiu 40 do NH3, quanto é que você tem que formar de N2? 20, porque a proporção é de 2 para 1. Se 2 para 1, quer dizer que um é o dobro do outro. Se você consumiu 40 de NH3, você tem que formar 20 de N2. Se a proporção é de 1 para 3, se do N2 você formou 20, do H2 você vai formar 60. Bacana, então a proporção que você tem é de 2 para 1 para 3. No tempo igual a 3, eu passei a ficar com 40 de NH3. Então, eu tinha 100, 80, 60, 40. Esses valores são dados no vestibular. Não esses valores, mas ele vai colocar valores nessa mesma linha de raciocínio. Se depois de 3 segundos agora eu tenho 40, se eu tinha 100, agora eu tenho 40, quer dizer que eu consumi 60. Se eu consumir 60 de NH3, quer dizer que eu tenho que ter 30 de N2 e tenho que ter 90 de H2. Então, os valores que eu vou colocando para N2 e para H2 sempre são proporcionais ao que você consumiu de NH3. Por fim, vamos imaginar que depois do tempo igual a 4, eu tenho 20 mols de NH3. Se eu tenho 20 mols de NH3, quer dizer que eu tinha 100, agora eu tenho 20, quer dizer que nós consumimos 80. Se eu consumir 80, agora eu vou ter 40 de N2 e vou ter 120 de H2. Olha só, essa tabela, os valores em preto que você está vendo, tanto o tempo quanto o NH3, são valores dados para a gente. Os valores em vermelho eu deduzi. Eu fui deduzindo os valores em vermelho porque eu fui vendo qual é a quantidade que eu consumi de NH3 a cada tempo e aí depois eu fui montando a tabela, porque os valores todos são proporcionais, proporção de 2 para 1 para 3. Então, eu achei os valores em vermelho. Pronto. Agora, no vestibular, ele pode perguntar para mim quantos mols de H2 são formados depois de 3 segundos, quantos mols de N2 são formados depois de 1 segundo, depois de 4 segundos. Agora, ele pode brincar com o que ele quiser que eu consiga acertar. Inclusive, eu consigo calcular a velocidade da reação. Eu vou calcular a velocidade média agora. O que você vai fazer? Você vai olhar a tabela que você acabou de fazer, que você acabou de montar, para a gente poder calcular para o intervalo de 1 a 3. Então, para o intervalo de 1 a 3, aí qual vai ser a velocidade de... Letra A, consumo de NH3. Quando ele fala consumo de NH3, por quê? Porque o NH3 é reagente. Aí, como o NH3 é reagente, ele é consumido. Aí, a velocidade média de consumo de NH3. Bom, no intervalo de 1 a 3, você teve o consumo de 40. Olha aí na tabela. No tempo igual a 1, qual a quantidade que você tinha de NH3? Agora, no tempo igual a 3, qual é a quantidade de NH3 que você tem na tabela? Faz a diferença, vai dar 40. Aí 40 dividido por 2 deu 20 mols por segundo. Eu estou olhando o intervalo de 1 para 3, tá? Entre o tempo 1 e 3, vamos calcular agora a velocidade de formação de N2. Como NH3 é reagente, a gente fala consumo. Como N2 é produto, a gente fala formação. Então, vamos calcular a velocidade de formação de N2. A velocidade média vai ser, olha lá, N2 no tempo igual a 1, agora olha N2 no tempo igual a 3. Do tempo 1 para o tempo 3, subtrai o tempo 3 do tempo 1. Vai dar 20. Aí 20 dividido por 2, 10. Agora vamos olhar qual que seria a velocidade de formação de H2 nesse mesmo intervalo. Olha lá, do tempo igual a 1 para o tempo igual a 3, repara que a variação aí foi de 60. Tá vendo? 60 dividido por 2 vai dar quanto? 30. Então, para o intervalo de 1 a 3, nós calculamos a velocidade de consumo de NH3, de formação de N2 e de formação de H2. Mas o que eu quero te mostrar de legal?
Olha só de curiosidade, a equação que a gente usou era essa aí, ó, 2NH3 dando N2 mais H2. Depois que você balanceou, quais são os coeficientes que você tem? 2 para 1 para 3. Como a proporção entre eles é de 2 para 1 para 3, depois que você fez o balanceamento, obrigatoriamente as velocidades também devem estar nessa mesma proporção, 2 para 1 para 3. Então, a velocidade do NH3 era 20, a do N2, 10, a do H2, 30. Repara que 20, 10 e 30 estão na mesma proporção de 2 para 1 para 3. Então, qual é a dica que eu te dou? Quando chegar no vestibular, se você tiver calculado a velocidade de um componente, você já tem a velocidade de todo mundo. Todas as velocidades são proporcionais ao balanceamento. Então, se você tiver a equação balanceada, você faz a velocidade de 1, calculando a velocidade de 1, automaticamente você vai ter a velocidade de todo mundo. Então, se você tem lá 2 para 1 para 3, então você já tem, se essa é a proporção, as velocidades também devem estar na proporção de 2 para 1 para 3. Olha lá, 20 para 10 para 30. Aí, ele pode chegar para você e falar assim, calcule a velocidade global da reação. Como é que é você calcular a velocidade global da reação? A gente acabou de calcular a velocidade média de cada componente. Agora eu vou calcular a velocidade global. Para você achar a velocidade global, você pode pegar a velocidade de qualquer componente lá no vestibular. Calcule a velocidade da reação. Aí você pega a velocidade de qualquer componente que você tiver. Basta você dividir pelo coeficiente dele. Então repara aqui no meu esqueminha, ó. Como eu sei que a proporção é de 2 para 1 para 3, para eu calcular a velocidade global da reação, nesse mesmo intervalo, eu posso pegar a velocidade de qualquer componente e dividir pelo seu respectivo coeficiente. O NH3, o coeficiente é 2, o N2, o coeficiente é 1, o H2, o coeficiente é 3. Se você chegar no vestibular, você pode calcular a velocidade média de qualquer componente, mas você pode calcular também a velocidade média global da reação. Se ele falar qual é a velocidade da reação, aí você escolhe qualquer componente que você calculou e divida pelo coeficiente dele. Olha o nosso caso ali, ó. A velocidade do NH3 foi 20. A do N2 foi 10, a do H2 foi 30. Se eu pegar cada uma dessas velocidades aí, ó, e dividir pelo respectivo coeficiente, eu vou ter a velocidade média global da reação, 10 mols por segundo. Tranquilo? Então, turma, assista essa aula de novo, pega um pedaço de papel, anota tudo que você quiser, porque essa parte é muito importante. Na próxima aula, a gente vai ver como que você faz para descobrir as condições para que uma reação química aconteça. Acompanhe sempre essas aulas de cinética química, porque cai muito no vestibular do Enem, vai aparecer no vestibular tradicional do UNB, e eu tenho certeza absoluta que você vai acertar todas as questões. Não perca nenhuma aula de cinética química. Beleza, galera? Um abração para vocês e até a próxima.